Você sabe o que quer dizer direito penal simbólico? É o que a doutrina denomina de direito penal do terror, que se verifica com a infração legislativa, criando-se figuras penais desnecessários ou aumentando injustificadamente penas para casos pontuais. Inicialmente, segundo ensinamentos de Klaus Hoxing, citado por José Maria Silva Sanches, a função do direito penal é proteger os bens jurídicos essenciais para a sociedade, punindo seus ofensores, mas protegendo-os das suas arbitrariedades estatais. Neste sentido, observa-se que o direito penal protege os bens jurídicos essenciais para a sociedade lesionando os bens jurídicos essenciais para os seus cidadãos. De acordo com Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, o direito penal é o conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar bens jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se chama delito, e aspira a que tenha como consequência uma coerção jurídica particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos por parte do autor. Em razão da crise moral da sociedade, recorre-se ao direito penal porque os outros ramos do direito lhe parecem insuficientes. Assim, pode-se afirmar que o direito penal é o conjunto de normas que o Estado se utiliza para prevenir ou reprimir os acontecimentos que vão de encontro à segurança e à ordem social, conceituando as infrações, determinando e fixando as responsabilidades, bem como instituindo as sanções punitivas correspondentes. Em outras palavras, o direito penal é obrigado a tutelar os bens jurídicos. Muitos acreditam que o direito penal é o meio pelo qual solucionará os problemas relativos à segurança pública, de modo que cada vez mais o direito penal seja utilizado de forma indiscriminada. Sobre o tema, Alice Bianchini e Léo Rosa de Andrade entendem que o uso desvirtuado do direito penal vem se acentuando. A mídia retrata a violência como um produto espetacular e mercadeja sua representação. A criminalidade e a persecução penal, assim, não somente possui valor para uso político, e especialmente para uso do político, senão que é também objeto de autênticos melodramas cotidianos que são comercializados com textos e ilustrações nos meios de comunicação. São mercadorias da indústria cultural, gerando, para se falar de efeitos já aparentes, a sua banalização e a da violência. Aliado à alta incidência de notícias violentas que alcançam os meios de comunicação, políticos utilizam do temor vivido pelo cidadão para aumentar sua popularidade por meio da instituição de plataformas mais punitivas no âmbito do direito penal. Neste sentido, destaca Bauman, citado por André Calegari, a construção de novas prisões, a redação de novos estatutos que multiplicam as infrações puníveis com prisão e o aumento das penas. Todas essas medidas aumentam a popularidade dos governos, dando-lhes a imagem de severos, capazes, decididos e, acima de tudo, a de que fazem algo, não apenas explicitamente pela segurança individual dos governados, mas, por extensão, também pela garantia e certeza deles. Visando reduzir a violência, observa-se a criação de novos tipos legais e o aumento de penas dos delitos já existentes. Todavia, em um estudo aprofundado, conclui-se que o aumento das penas em pouco ou nada contribui para a redução dos índices de criminalidade. Neste sentido, entende Winfried Hassermer que as simples ampliações dos limites penais máximos e mínimos são uma medida de política penal simbólica que não contribui muito para seu objetivo e, isso é sabido por aqueles que lançam mão de tais meios, para mostrar junto à opinião pública vigor e ideias. Esse tipo de política pode ter em outros casos seu valor, mas no campo do direito penal ela é desprezível. Deve-se colocar seres humanos sob ameaça de pena apenas quando se é da opinião fundamentada de que isso seria útil à proteção de bens jurídicos. Nesse contexto, o legislador produz uma legislação penal simbólica devido à urgente necessidade de segurança jurídica. Como afirma José de Ribamar Sanches Prazeres, coloca-se dessa forma, a segurança como único objetivo voltado em si mesmo, acima da moral, dos valores e do próprio direito, permitindo que todos os demais valores tidos como fundamentais do homem sejam sacrificados em nome e em prol dessa malfadada segurança. Longe de resolver os problemas relacionados à segurança, muitas vezes o direito penal simbólico os agrava. Ao invés de diminuir o número de crimes praticados, a criminalização de qualquer bagatela faz com que haja um aumento da criminalidade. Para Kleber Masson, o direito penal simbólico diz respeito a uma política criminal,
que vai além da aplicação do direito penal do inimigo e sim, as próprias consequências do efeito externo que a aplicação da lei não produz. Manifesta-se desse modo com o direito penal do terror, pelo qual se verifica uma inflação legislativa, que cria figuras penais desnecessárias ou, então, o aumento desproporcional e injustificado das penas para os casos determinados. No mesmo sentido, Alice Bianchini e Léo Rosa de Andrade entendem que o direito penal simbólico manipula o medo do delito e a insegurança, reage com rigor desnecessário e desproporcionado e se preocupa exclusivamente com certos delitos e determinados infratores. Introduz um exagerado número de disposições excepcionais, sabendo-se do seu inútil ou impossível cumprimento, e em médio prazo, traz descrédito ao próprio ordenamento, minando o poder intimidativo de suas proibições. Sobre o assunto, Klaus Hoxie nos ensina que haverá de ser entendida a expressão direito penal simbólico como sendo o conjunto de normas penais elaboradas no clamor da opinião pública, suscitadas geralmente na ocorrência de crimes violentos ou não, envolvendo pessoas famosas no Brasil com grande repercussão na mídia, dada a atenção para casos determinados, específicos e escolhidos sob o critério exclusivo dos operadores da comunicação, objetivando escamotear as causas históricas, sociais e políticas da criminalidade, apresentando como única resposta para a segurança da sociedade a criação de novos e mais rigorosos comandos normativos penais. Pode-se, assim, afirmar que o direito penal simbólico traz à sociedade desesperada por segurança o compromisso da extinção da violência, se portando como fator de alcance de segurança. Todavia, longe de dar solução a esse cenário, o direito penal simbólico visa esconder e postergar a solução de problemas, gerando descrédito das instituições e do Estado na medida em que fica claro que não são capazes de lidar com a criminalidade. Um exemplo sempre apontado pela doutrina como uma manifestação do direito penal simbólico é a Lei dos Crimes Hediondos, Lei nº 8.072 de 90. Que trouxe condutas que são entendidas como merecedoras de maior repulsa pelo Estado e pela sociedade. Outro exemplo é a Lei de Tortura, Lei nº 9.455 de 97, e a Lei nº 13.104 de 2015, que incluiu o feminicídio em nosso Código Penal, dentre outros, ou seja, remédios temporários para acalmar os ânimos da sociedade e meios ineficazes de combate à crescente criminalidade. Como afirma José de Ribamar Sanches Prazeres. Desse manancial legislativo e da própria experiência na aplicabilidade das normas, constata-se que a intimidação não serviu e nem serve como forma de combate à violência, assim como a pena ou a prisão não reabilitam ou ressocializam o preso ou apenado, produzindo isto sim efeitos opostos aos desejados, retroalimentando a criminalidade. Da leitura das considerações apresentadas, concluímos que o direito penal simbólico é um direito penal de urgência mediático, que serve de fator calmante para uma sociedade que vive e clama por segurança. Consiste na utilização do direito penal como instrumento demagógico, por meio do qual são aprovadas leis mais severas, mas que na prática, acabam sendo ineficazes por trazer meros símbolos de rigor excessivo que efetivamente caem no vazio, diante de sua não aplicação efetiva.